Fala galerinha, tudo certo? Gente, quando nós iniciamos os estudos de JavaScript e algoritmos, eu disse para vocês, vão usando LET, que depois eu vou explicar para vocês quais são as diferenças. E é óbvio que vocês vão estudando, vão encontrando materiais na internet usando var, outros usando const, e cada vez mais vai surgindo o questionamento, tá, mas quais são as diferenças? E é isso que nós vamos tratar neste material de hoje, então bora lá, vamos saber qual é a diferença de var, let, const. Vem comigo. Bueno, pessoal, para dar uma contextualizada, bom, de onde é que saiu o var? De onde é que saiu o let, de onde é que saiu o const? O var, ele é o tipo mais antigo no JavaScript. Então, até 2015 só existiu o var. Mas ele tem algumas estranhezas, principalmente em relação ao escopo. Ele tem um escopo de função, um escopo global, o que difere bastante da forma em que a grande maioria das linguagens de programação trabalham. E aí, em 2015, lá com o ES6, surgiu o let e o const para tratar essas anomalias do var. Então, se eu fosse resumir esse papo aqui em poucos segundos, eu diria que a grande diferença é o escopo, onde o var tem um escopo global, um escopo de função, e let e const tem um escopo mais focado em bloco, focado em instrução e expressão. Dessa forma, talvez não faça tanto sentido, mas eu vou mostrar para vocês na prática, em código aqui, como que isso funciona. Bueno, primeiro, declarações. Cara, aqui não faz diferença nenhuma. Eu posso ter um var name Ângelo Luz e eu posso imprimir isso aqui a qualquer momento assim. Isso com o var. Eu já deixei um arquivo app.js aqui para que a gente possa fazer os testes. Então, para não perdermos muito tempo. Se eu mudar isso aqui para let, vai funcionar do mesmo jeito, e se eu mudar para const, vai funcionar também do mesmo jeito, certo? Então, até aqui, nada de novo. Onde é que começa a mudar? Quando eu falo aqui em escopo. Ou melhor, em proteção. E aí tem mais uma estranheza aqui. Isso aqui, claro que quem está tendo o primeiro contato de programação com o JavaScript, talvez não seja tão estranho. Mas para quem vem de outras linguagens, isso é muito estranho, que é o seguinte. Eu tenho um var name, Ângelo Luz. Se eu declarar outra variável com o mesmo nome e colocar outro valor, por exemplo, Maiara Crisel, tá? O que ele vai fazer? Olha só, vou tentar executar e ele vai dizer name Maiara Crisel. Para quem está aprendendo a programar agora, talvez, beleza, tu renomeou, tu redeclarou a variável e trocou o valor. Só que isso aqui não é um comportamento normal. Isso aqui nos injeta uma certa insegurança, porque eu posso, aqui eu estou na linha 2 e na linha 3 e na linha 4. Mas eu poderia ter uma declaração na linha 3 e depois estar tentando redeclarar lá na linha 50. Mas não por querer, sem querer. Porque eu esqueci que eu já tinha uma variável com esse nome. E quando eu faço isso, eu acabo perdendo todo o conteúdo dessa variável que eu já tinha. E para tratar essa insegurança, olhem só, aqui a gente já pode ver uma diferença. Se as minhas variáveis fossem declaradas como let, e eu tentasse reexecutar, ele vai dizer, opa, identifier name has already been declared. Então, isso já foi declarado. Então não pode declarar novamente uma variável com esse mesmo nome. O que eu posso fazer é não declarar e só trocar o valor da variável. Isso sinaliza que eu tenho ciência da ação que eu estou fazendo. Certo? Então aqui está uma das diferenças entre var e let. Então o let veio também para resolver essa treta aqui que nós tínhamos com o var. Com a função do contexto global do var, isso também injeta maior consumo de memória, porque ela é uma variável que fica existente por muito mais tempo
do que um let, que vai estar num contexto menor. Então também nos impacta em consumo de memória da nossa aplicação. É mais um problema oriundo da utilização do var. Bueno, então aqui já vimos algumas diferenças, ou melhor, uma grande diferença entre var e let. Quando eu falo em escopo, o que eu quero referenciar? Basicamente é isso aqui, ó. Então se eu tenho um código aqui, vou botar um if true só para inserir um bloco aqui. Lembra que eu falei a questão do escopo de bloco, escopo de função, escopo global? Quando eu tenho dentro de um if a declaração de uma variável, por exemplo, company, eu poderia dizer assim, company brainy. Quando eu saio dela, aqui, o que vocês esperam quando eu tentar imprimir company? Eu espero, Ângelo, que essa variável não exista. Que ele diga assim, essa variável não existe. Por quê? Porque essa variável foi declarada dentro desse escopo aqui, ó. O escopo dessa instrução if aqui. E, quando eu executo, olhem só, eu tenho company brainy. Então, eu também tenho um escape aqui de conteúdo. Isso aqui também pode me dar brechas de segurança, porque uma variável que eu não gostaria de expor fora de um escopo e ela está sendo exposta. Isso não é legal. E vocês vão ver que se eu mudar isso aqui para um var, que tem escopo de instrução, para esse caso aqui, e eu reexecutar, ele vai dizer company is not defined. Então, cara, não sei quem é company. Por quê? Porque ela não deve existir aqui fora. Ela só deve existir dentro dessa instrução. É uma variável local deste contexto, certo? Então, aqui outra grande diferença entre o var e o let. Então, por isso eu sempre digo, e acredito que todos digam, não tem por que usar var. Então, quando o S6 lançou o let const, é para que a gente use let const. A não ser que vocês tenham uma questão muito pontual que vocês precisem usar o var. Então, beleza, já vimos uma outra grande diferença entre var e let. Isso aqui se aplica a diferentes contextos, tá? Se isso aqui fosse um laço de repetição, também se aplicaria. Estou usando com condicionais porque é o que nós vimos até agora. Então, mas se fosse um for, um while, um do while, eu também teria esse vazamento da variável para fora do escopo do laço de repetição, tá? Beleza. Aí, vamos lá. Não falamos do const ainda. Acho que essas são as principais diferenças entre o var e o let, tá, pessoal? O const, como o próprio nome sugere, ele está nos remetendo a uma variável que não muda. Então, se eu definir um valor inicial para ela, eu não quero mais que esse valor seja alterado. E aí, se eu tiver assim um const address rua 1, eu tenho e eu posso imprimir aqui address, tá? Se eu executar, eu tenho, opa, deixa eu trocar esse nosso, vou botar o nosso console log aqui dentro do if só para que a gente possa visualizar ele, tá? Para a gente não ficar com erro aqui. Então, name Mayara Crisel, company brainy, address rua 1. Se eu tentar trocar o valor dessa variável, fazer um address recebe rua 2, vocês viram que isso eu posso fazer, e foi o que nós fizemos aqui com o let. Ó. Nós tínhamos ela declarada e trocamos. Aqui, estou chamando um address rua 2. Eu vou tentar executar e ele vai dizer, opa, ó, está assinada, ó, address está assinada como uma variável constante. Uma constante não pode ser alterada. Então essa é a grande diferença entre o const e o let. Então,
não vou usar const. Não é essa a proposta. A proposta é que vocês escolham sempre em const. Então, a primeira opção de vocês é utilizar um const, pela segurança, pela otimização que se tem. Então, const. Se vocês precisarem, em algum momento, trocar o tipo do dado, ou melhor, o conteúdo da variável, aí vocês vão fazer a opção de ir lá e fazer um update e atualizar de const para let. Então, acho que é um bom caminho inicial para vocês definirem o que usar. Declara sempre como const. Se vocês tomarem um erro como esse aqui, e vocês entenderem que vocês precisam trocar o conteúdo da variável, aí vocês virão aqui e vão dizer, bom, então essa daqui não pode ser const, vai ter que ser let. E vocês vão fazer isso. Se vocês usarem ferramentas que nos auxiliam com as melhores práticas de codificação, ela vai sempre sugerir trocar os lets por const quando for usado só uma vez. Tá? Então, primeira opção, const. Não pode, troca para let. Vou deixar esse carinha aqui só com address 1. Então, mais uma forma, e aí eu vou precisar mostrar rapidinho a questão de um objeto, que é basicamente uma estrutura de dado que armazena diversas informações, ou melhor, pode armazenar diversas informações, e ela normalmente vai ficar organizada assim. Então, eu tenho um person, eu abro chaves e eu vou passar as informações desse objeto. E aí vai ser o nome, eu vou botar o nome lá de cima, Ângelo Luz. Olha só, estou pegando basicamente tudo que eu tinha aqui de dados e estou colocando numa única variável que eu estou chamando de person. E aí eu estou colocando atributos nela, que é o nome, que é a company, que eu vou botar aqui Senac agora, e vou botar o address também, tá? Isso é o que a gente chama de um objeto, e a gente vai estudar isso melhor em alguns materiais à frente, quando formos falar de programação orientada a objetos. Tá? Aqui nos interessa muito mais a ideia. Naturalmente que eu não posso alterar o person, né? De acordo com a visão que nós tivemos aqui acima. Como é que eu acesso name, company e address? Só para não passar tão malucamente. Então assim, ó, person.name, dessa forma eu acesso o person.name. Person.name, Ângelo Luz, tá? Conteúdo. E se eu tentar a façanha de fazer assim, ó, person.name recebe Maiara, vou botar o mesma ideia lá de cima, Maiara Crisel. Vocês provavelmente vão me dizer que vai ter que dar aquele erro de que não pode trocar conteúdo de uma constante. E eu vou mostrar para vocês o que sai daqui. Ó. Vou mandar imprimir o nosso objeto para que a gente possa ver, tá? Olha só, impresso o nosso objeto e alterado o nosso objeto. Por que, gente, eu não posso... Isso aqui é um ponto bem estranho no primeiro momento, para quem está iniciando. Vou botar assim, ó, Zé, Senac 2, Rua 4. Isso aqui eu não posso fazer. Notem que ele não vai deixar, ó. Identifier person has already... Bom, aqui a gente tem o problema de já estar declarado, mas se eu tentar atribuir, que é alterar, ele vai dizer que person é uma constante, não dá para fazer isso. Então eu não posso fazer isso daqui, mas isso daqui eu posso fazer. Por quê? Porque eu não estou alterando, eu não estou trocando de objeto. Eu não estou substituindo o person. Eu estou trocando o conteúdo
de um dos atributos dele. Isso a gente pode fazer. Beleza, gente? Esse é um detalhe um pouquinho mais chato de se entender, pelo menos num primeiro momento, quando a gente está iniciando. Mas basicamente isso. Eu não posso substituir a variável, né? Não posso trocar o objeto inteiro aqui, mas eu posso trocar o conteúdo de atributos desse objeto. Então eu não estou trocando o objeto, que é o que a gente faz aqui. Se eu estivesse tentando fazer um address recebe outra coisa, eu estou trocando toda a variável. Mas não, aqui eu estou só pegando atributos dela e adicionando outros valores. Aí a gente pode fazer. Beleza, galerinha? Eu acho que essas são as principais diferenças entre var, let e const. Espero que tenha contribuído aí, esclarecido um pouquinho as ideias de vocês com relação a isso. E espero, naturalmente, que vocês tenham curtido e deixem o joinha de vocês aí. Bora lá, vamos seguir estudando. Um abraço, até o próximo.